Olá, hoje a gente vai desvendar um conceito chave para entender não só o Brasil, mas muitos outros países, a federação. Vamos lá, vamos entender como o poder se organiza por aqui. Sabe, todo país, grande ou pequeno, tem um quebra-cabeça para resolver. Como é que se organiza o poder dentro do seu próprio território? Essa é uma pergunta fundamental, porque a resposta mexe com tudo, né? Desde as leis do dia a dia até o imposto que a gente paga. Pois é, e a resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome. É a tal da forma de Estado. Pensa nisso como se fosse a planta baixa de um país, sabe? É o desenho que mostra como o poder se espalha, ou como ele fica todo concentrado num lugar só. Basicamente, a gente pode pensar em dois grandes modelos para essa organização. Ou o país tem um centro de comando só, ou ele divide essa autoridade em vários pontos. Vamos dar uma olhada nisso. Então, a grande sacada é essa aqui. Num estado que a gente chama de unitário, o poder que as regiões têm é tipo um empréstimo do governo central. Ele dá, mas ele pode pegar de volta a qualquer hora. Agora, na federação, a história é outra. O poder das regiões não é um favor, não. É um direito, está lá gravado na Constituição. E essa diferença, gente, é gigantesca. Então, para resumir o modelo unitário, tudo sai de um lugar só. Pense em países como a França, Portugal. O poder todo está na mão do governo central. Ele até pode passar umas tarefas para as regiões, mas no fim do dia, quem manda é ele. A autonomia ali é frágil, pode sumir. E é aqui que a federação vira o jogo. A autonomia dos estados, das províncias, não é um agrado. É regra do jogo. Está escrito na pedra, na Constituição. O governo central não pode simplesmente acordar um dia e falar: "Ah, quer saber? Acabou a autonomia de vocês." Não pode, simples assim. E essa ideia toda, a federação moderna, nasceu de um problemão prático lá nos Estados Unidos. Depois da independência, as 13 colônias eram, na prática, 13 países diferentes. E aí veio a Constituição de 1787 com uma solução que, convenhamos, foi genial. Vamos nos unir para ter um exército forte e um comércio unificado. Mas cada estado continua cuidando das suas coisas. Foi um jeito de ter o melhor dos dois mundos. Ok, agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado e falar do Brasil, porque o nosso federalismo tem umas coisinhas bem únicas. E para entender o Brasil, tem que gravar esse número na cabeça: 3. É isso mesmo. 3 andares de poder e o mais importante, todos eles com autonomia de verdade, garantida pela Constituição. E quem são esses 3? Primeiro, a União, que é o governo federal lá em Brasília. Depois, os estados e o Distrito Federal, claro. E por último, e essa é a nossa grande particularidade, os municípios. É isso mesmo, cada cidadezinha do Brasil, por menor que seja, é uma peça nesse jogo federativo. E, gente, isso é muito diferente do resto do mundo. Na maioria das federações, pensa nos Estados Unidos, na Alemanha, a conversa é a 2, governo central e estados. Acabou. Aqui no Brasil, não. A gente colocou mais de 5.500 municípios nessa dança, cada um com autonomia para criar suas próprias regras e administrar seu pedaço. Só que essa autonomia toda vem com uma regra de ouro, que está bem clara na Constituição. A União é indissolúvel. O que isso quer dizer é que não tem divórcio. Nenhum estado, nenhuma cidade pode simplesmente falar: "Cansei, vou virar um país independente." Não pode. O pacto é para sempre. Beleza? Mas aí fica a pergunta, né? Se todo mundo tem autonomia, União, estados, municípios, como é que a gente sabe quem é responsável por quê? Para não virar bagunça. É aí que entra a parte central da federação, a divisão de tarefas. O nome técnico para isso é meio chique, repartição de competências, mas pensa que é só o manual de instruções do país. A Constituição chega e fala: "Olha, União, isso aqui é com você. Estados, vocês cuidam disso. E municípios, essa parte é de vocês." É esse manual que faz a máquina toda girar sem uma peça atropelar a outra. E essa divisão não é feita de qualquer jeito, não. Tem as coisas que são privativas, ou seja, só a União pode fazer leis sobre aquilo, tipo lei penal. Aí tem as concorrentes, que é um trabalho em equipe. A União faz a regra geral e os estados completam os detalhes. Impostos são um bom exemplo. E por fim, tem o que é de interesse local, que aí é com os municípios. Tipo, a regra do ônibus da cidade, o zoneamento, isso é com a prefeitura. Trazendo isso para a vida real para ficar bem claro, o Código Civil, que rege contratos, casamentos, é uma lei federal. Vale igualzinho no Oiapoque e no Chuí. Já o ICMS, aquele imposto que está no preço de quase tudo que a gente compra, é estadual. A alíquota de São Paulo pode ser diferente da Bahia. E o IPTU da nossa casa. Isso é 100% municipal. Cada prefeito com sua Câmara decide. Tá vendo? Isso é a federação acontecendo na prática. Bom, agora que a gente viu todas essas peças, vamos juntar tudo e olhar a foto completa, a arquitetura do nosso estado. Então, a estrutura de poder no Brasil tem 2 eixos. Pensa assim:
Tem uma divisão vertical, que foi o que a gente acabou de ver. A federação, que reparte o poder de cima para baixo entre União, estados e municípios. E essa divisão trabalha junto com a divisão horizontal, aquela clássica que todo mundo conhece. Executivo, legislativo e judiciário. E por que fazer essa divisão dupla? A lógica por trás disso, lá com os caras que inventaram o federalismo, era simples e genial. Se você divide o poder em um eixo e depois divide de novo em outro eixo, você cria muito mais barreiras, mais freios, para impedir que alguém concentre poder demais. No fundo, é uma arquitetura pensada para proteger a liberdade de todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma última questão, né? O sistema foi todo pensado para dividir o poder, para dar autonomia. Mas e quando eles discordam? O que acontece quando a União, um Estado e um município batem cabeça sobre de quem é a responsabilidade de fazer alguma coisa? Bem, aí a gente entra no campo dos conflitos federativos. Mas isso, claro, já é assunto para uma próxima conversa.